Dia, amigos, estou feliz por tê-los comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, muitos de vocês perguntaram se eu poderia orientá-los. Eu, obviamente, não posso fazê-lo individualmente, pois são muitas pessoas, mas posso fazer desse jeito. Decidi fazer o que chamamos de coração para coração. Então, posso falar com você sobre algumas áreas específicas com as quais sinto que muitas pessoas têm problemas e eu quero que conversemos abertamente. Vou falar com você esperançosamente como uma mãe falaria com seu filho ou filha. Então, quero falar com você sobre depressão. Sabe, muitas pessoas sofrem de depressão e parte disso é depressão médica que precisa de algum medicamento, talvez aconselhamento profissional, mas muito disso é que nós nos permitimos olhar demais para as coisas negativas da vida e não para as positivas. Então, falaremos das duas. Enfrentar a depressão é o primeiro passo para a libertação. E eu não acho que gostamos de dizer a ninguém, eu estou com depressão. E eu não acho que gostaríamos de admitir para nós mesmos, eu estou deprimido. Eu passei por um período de tempo em que eu realmente não sabia o que havia de errado comigo. Eu não queria fazer nada, eu ia para o escritório, fazia meu trabalho, mas então, quando chegava em casa, eu realmente não queria fazer nada. Dave dizia, você quer ir às compras? Não. Sair para comer? Não. E eu realmente não sabia qual era o problema. E um dia me deparei com um artigo sobre a depressão que dizia que você perde o interesse em fazer coisas que antes você gostava de fazer. Então comecei a checar, sabe, e com certeza eu tinha me deixado entrar nesse humor deprimido e tive que tomar algumas medidas e fazer algo a respeito. O que é de errado comigo parece ser o grito do coração de muitas pessoas. Quando foi a última vez que você disse isso, o que é de errado comigo? Você não se sente bem, se sente para baixo, e se sente desanimado, está descontente e pensa o que há de errado comigo? Bem, a depressão é um distúrbio comum e grave que afeta negativamente a forma como você pensa. E eu acho que nós podemos dizer também que a forma como você pensa muitas vezes pode ser a causa raiz da depressão. Afeta como você se sente e como você age e também afeta as pessoas ao seu redor. Sentir-se persistentemente triste, sentir-se vazio, estar ansioso e excessivamente preocupado, sentir desânimo ou melancolia. O que significa estar triste? É uma perda de alegria e prazer. Parece que você simplesmente não consegue desfrutar de muita coisa. Agora, o salmista Davi se referiu à depressão que ele teve em vários momentos, mas ele se referiu a ela como estar abatido. E em Salmos 42 e 43, e eles estão bem próximos um do outro, por 3 vezes ele conversa consigo mesmo. Eu vou ler todos os 3, embora sejam exatamente iguais, apenas para deixar claro aqui que às vezes precisamos falar conosco e precisamos fazer isso mais de uma vez. Aqui, ele teve que falar consigo 3 vezes antes de se convencer a sair da bagunça em que estava. Às vezes eu chamo isso de falar de mim mesmo de uma borda. Se eu estiver prestes a ficar com raiva, ou se alguém ferir os meus sentimentos e eu ainda não estiver disposta a perdoá-los, eu falo comigo mesma, sabe? E se eu estiver sozinha em casa, eu falo comigo em voz alta. Eu digo, ok, Joyce, pare já com isso. Você sabe que tem muitos motivos para ser uma bênção. Deus perdoou você e você tem que perdoar os outros por ferir os seus sentimentos. E você só precisa fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Bem, às vezes eu tive que falar comigo mais de uma vez também. Mas se você nunca tentou isso, eu quero encorajá-lo a apenas tentar se livrar desse mau humor, dessa depressão, do desânimo. Fale consigo sobre o medo, fale consigo da raiva, convença-se da falta de perdão. Você ficará surpreso com o que pode acontecer se você falar consigo da maneira certa.
Falamos conosco o tempo todo, mas é mais sobre o que há de errado comigo, por que eu não posso fazer isso, por que isso não está acontecendo. E precisamos ficar longe de qualquer tipo de conversa interna que seja negativa, porque isso nos põe para baixo. Então aqui está o que Davi disse 3 vezes, Salmo 42:5. Porque você está abatido, ó meu eu interior? E por que você deveria gemer em mim e ficar inquieto dentro de mim? E aqui está a resposta: espere em Deus, espere com expectativa por Ele. Agora, esperar em Deus significa você esperar com expectativa. Você espera que algo de bom aconteça a qualquer momento? Você está esperando que Deus apareça, sabe? Não esperamos apenas com uma atitude passiva, vou esperar e ver o que Deus faz, não. Nós esperamos com uma expectativa. Espera em Deus, espera por Ele, pois eu ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42:11 diz assim: porque está abatido o meu eu interior? E por que você deveria gemer por mim e ficar inquieto dentro de mim? Espere em Deus, espere com expectativa por Ele. Eu acho que a expectativa é um ponto muito bom, porque você pode pensar: estou esperando em Deus e Ele não está fazendo nada? Bem, o que você espera que Ele faça? Todas as manhãs tento dizer: algo de bom vai acontecer comigo hoje e algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Então aprenda a desenvolver o hábito de esperar coisas boas. Muitas vezes podemos cair no hábito de esperar coisas ruins e, especialmente se você já teve muitas coisas ruins acontecendo, então isso pode se tornar um padrão, como diz o ditado: você fica esperando para ver quando o próximo sapato vai cair. Espere em Deus e espera por Ele, pois eu ainda o louvarei, aquele que é o auxílio do meu semblante e o meu Deus. Agora, mais uma vez, e não perca a sua linha de pensamento. Quando eu leio estas escrituras, realmente quero que você preste atenção nelas e apenas as absorva, porque a palavra é cheia de poder. A Bíblia diz que ela tem o poder de dividir alma e espírito. É poderosa e pode mudar o seu coração e curar a sua alma. Mas realmente você tem que prestar atenção nela. Por que estás abatido, ó meu eu interior? Talvez você tenha que tirar um tempo para responder esta pergunta para si. Por que estou de mau humor? Pelo que eu tenho que estar de mau humor, sabe? Porque estou com raiva. Porque é tão difícil para mim perdoar as pessoas. Por que você deveria gemer dentro de mim e ficar inquieto dentro de mim? Espera em Deus e espera por Ele, porque eu ainda o louvarei, aquele que é o auxílio do meu semblante triste e Ele é o meu Deus. Todos nos sentimos para baixo às vezes. Todos ficamos desapontados ou magoados às vezes e isso, honestamente, é bem normal. O problema é quando você se deixa ficar desse jeito, sabe? É tão bom o que a palavra de Deus diz para deixarmos de lado o velho e tomar posse do novo. Com Deus, sempre há um lugar para um novo começo. E tem um novo começo para você agora, se precisar de um. Você pode começar apenas sorrindo e pode não ter vontade de sorrir. Mas se você sorrir, talvez seus sentimentos alcancem o seu rosto. Davi teve que falar consigo 3 vezes antes dele se libertar. Então, às vezes, você tem que fazer a coisa certa mais de uma vez antes de obter o resultado certo que deseja. Ponha sua esperança em Deus. Isso significava esperar que algo de bom acontecesse. Então, quero encorajá-lo a começar a esperar que algo de bom aconteça. E você pode dizer: bem, eu já estou de mau humor e se eu esperar que algo de bom aconteça, então isso só vai piorar o meu mau humor. Bem, não seja assim. Se você espera que algo bom aconteça hoje e não acontece, levante-se amanhã e espere que algo de bom aconteça e continue assim até que você canse o diabo de verdade. Lá em Daniel diz que Satanás trabalha para desgastar os santos. Mas eu decidi que eu vou trabalhar para desgastá-lo, em vez de deixar que ele me desgaste.
Você pode ou não ser capaz de fazer algo sobre estar deprimido, dependendo de qual seja a fonte do seu problema. Se for uma causa médica, você pode precisar de ajuda profissional, pode precisar tomar algum medicamento. E se for por situações traumáticas, você pode precisar de ajuda profissional. Um psicólogo me disse que 3 pessoas em sua vida que eram muito importantes para ele, elas morreram em um curto período de tempo e ele ficou deprimido. E este é um cara que aconselha as pessoas com depressão. E ele diz, por 6 meses eu tive que tomar um medicamento para a depressão e só depois disso eu consegui sair daquilo. Talvez você só precise de ajuda por um certo período de tempo. Sabe, temos o que precisamos dentro de nós. Às vezes, você precisa de um aconselhamento ou medicamento por um período de tempo, ou um bom descanso e tempo com Deus. Ouça, Jesus é o nosso curador. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. E Deus Pai é o nosso consolador. Eu amo isso. Ele é o pacote completo. Jesus é o nosso curador. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. E Deus é o nosso consolador. Ele é o Deus de toda a consolação. Não corra para o médico antes de você dar a Deus uma oportunidade primeiro. Na verdade, ore e veja o que Deus quer que você faça. Às vezes você pode não querer ir ao médico, mas Deus pode lhe dizer para ir. Sabe, eu não gosto de ir ao médico, mas às vezes eu preciso, então eu tenho que ir. A medicina da ansiedade ou depressão carrega um estigma para os cristãos, o que é injustificável. Nossa mente e emoções não são diferentes de qualquer outra parte do nosso corpo. E se você tivesse que tomar remédio para problemas cardíacos, não teria vergonha disso? Não se sentiria que tinha que esconder isso? E, no entanto, de alguma forma, os cristãos fazem outros cristãos sentirem que, se precisarem de um tipo de remédio para sua mente, que há algum problema com eles. Bem, o que é de errado com ela? Sabia que ela tem que tomar remédio para a ansiedade, ou ela tem que tomar remédio para a depressão, e de repente isso se torna tipo, que coisa terrível, temos que esconder isso. Sabe, nós temos hormônios chamados neurotransmissores, e se eles ficarem desequilibrados, isso pode causar transtornos de humor. E, nesse caso, você vai precisar de ajuda médica. Tente pensar em todas as suas bênçãos. Ouvimos isso o tempo todo, mas quantas pessoas realmente fazem isso? Você reserva um tempo de manhã só para pensar nas bênçãos que você tem? Eu lhe digo que tem um marido tão bom e ele não é um marido perfeito. Mas sabe, tem tantas coisas nas quais ele é muito bom e faz direito. E às vezes nos concentramos na única coisa que alguém faz de errado, talvez em 2 ou 3 coisas, sabe? Mas ainda pode haver 10, 12 ou 15 coisas que eles fazem certo e é da mesma forma com nossa vida. Se você se concentrar em seus problemas e nunca focar nas suas bênçãos, então talvez a resposta para alguns de vocês hoje seja apenas corrigir o seu foco. E estas são coisas que eu lhe diria se você estivesse sentado aqui neste banquinho à minha frente e estivéssemos tendo uma conversa. Mantenha o seu foco. Nossos pensamentos afetam nosso humor. Se você pensar de forma positiva, se sentirá muito melhor do que se você pensar negativamente. No meu caso, eu sempre tento praticar a parte do capítulo do amor que diz que o amor sempre acredita no melhor de cada pessoa. Algo que acho que vai fazer você se sentir mal é estar sempre pensando no que há de errado com todo mundo. E julgar as pessoas quando realmente julgar alguém é tolice, porque podemos ver o que estão fazendo, mas nós podemos não ter nenhuma ideia do que está acontecendo com eles na vida. E acredito que é por isso que Deus pode ser tão misericordioso, porque Ele vê o porquê por trás do o quê. Então tente pensar em todas as bênçãos. Muitas pessoas pensam no que elas não têm, mas nunca pensam no que elas têm. E isso pode ser deprimente. A gratidão é um ótimo remédio para a sua alma. Isso até valeria um adesivo na parede ou na geladeira. A gratidão é um ótimo
remédio para a sua alma. E sabe, a palavra de Deus é remédio para a sua alma. A Bíblia diz no Salmo 100, verso 4, seja grato e diga isso. Seja grato e então diga isso. Diga a Deus pelo que você é grato. Diga aos outros as coisas pelas quais você é grato. O Salmo 100, verso 4 diz, entrai pelas suas portas com ação de graças, com oferta de gratidão e nos seus átrios com louvor. Seja grato e então diga isso. Bendiga e louve afetuosamente o seu nome. Bem, em 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19, é uma tremenda escritura. Agradeça a Deus por todas as coisas, não importa quais sejam as circunstâncias. Mesmo se você tiver um problema, ainda pode encontrar algo pelo qual agradecer a Deus. Você pode até dizer, Deus, eu te agradeço porque isso vai acabar cooperando para o meu bem, porque você prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados de acordo com seu propósito. Uma das coisas que eu sempre digo quando eu estou tendo um problema é, isto vai acabar bem no final. E devo dizer que sempre acontece assim, sabe? Deus, Ele é fiel, Ele pode não fazer tudo quando queremos, do jeito que nós queremos, mas Ele nunca nos deixa sem a ajuda que precisamos. Você pode dizer, eu precisei da ajuda de Deus e não tive nenhuma ajuda dele? Bem, eu te amo quando digo isso, mas talvez você só precise mudar sua atitude, sabe? Só um ajuste de atitude pode ser maravilhoso para a sua alma. Agradeçam a Deus em tudo, não importa quais sejam as circunstâncias. Sejam gratos e agradeçam, pois esta é a vontade de Deus para aqueles de vocês que estão em Cristo Jesus. Não apagueis, suprimais ou subjugai o espírito. E sabe, ser grato é exatamente o oposto de reclamar. E eu digo que reclamar traz tantas coisas negativas para as nossas vidas, sabe? Quando reclamamos e reclamamos, as pessoas se cansam de ficar perto de nós, elas não querem ouvir. Quando reclamamos, acredito que isso entristece o Espírito Santo. Então, quando nós reclamamos, acredito que isso abre uma porta para o inimigo trabalhar em nossas vidas. E então, vamos ser felizes e falar de coisas boas. Muitas vezes, este é o grande ponto. Tirar sua mente de si mesmo vai ajudá-lo a superar a depressão. Uma história. Uma mulher foi ao pastor para aconselhamento porque estava deprimida. Então ela marcou uma consulta e levaria algumas semanas. E ele disse, enquanto isso, sabe aqueles biscoitos deliciosos de chocolate que você faz? Ele disse, eu quero que você faça o máximo de biscoitos que puder e então dê para as pessoas. Bem, a mulher nunca mais voltou para o aconselhamento. Ele a viu um dia nos fundos da igreja, vários meses depois, ele disse, você nunca mais voltou para a consulta de aconselhamento? Ela disse, quer saber, eu fiquei tão feliz depois de começar a dar esses biscoitos, e a partir daí nasceu o ministério, eu faço isso o tempo todo agora, e isso realmente aliviou a minha depressão. Então, ela estava deprimida porque estava sentada em casa sentindo pena de si mesma, ou pensando no que não tinha, mas assim que ela começou a se aproximar de outras pessoas, isto fez uma mudança em sua vida. Mais abençoado é dar do que receber. A generosidade traz alegria. Sintomas da depressão. Os sintomas psicológicos da depressão incluem um humor ou tristeza contínua, sentir-se sem esperança e desamparado. Ter baixa autoestima, sentir-se choroso como se quisesse chorar o tempo todo. Sentir-se culpado, sentir-se irritado, intolerante para com os outros. Não estar motivado, ter interesse nas coisas, não querer fazer nada. Achar difícil tomar decisões, preocupação constante. Sempre no limite, pronto para explodir ou implodir a menor dificuldade que vier. O divórcio pode causar a depressão. A morte de um ente querido pode causar depressão. Abuso, rejeição, abandono, todas essas coisas. Mas certamente sabemos como é estar deprimido. Agora, eu quero dizer algo que é muito importante. Crie o hábito de enfrentar seus problemas. Não seja aquele tipo de pessoa que fica sentada pensando no problema. Enfrente seus problemas.
Enfrente o medo. Se você tem medo de algo, ore e depois faça mesmo com medo. Não fique sentado e sinta pena de si mesmo. Enfrente seus problemas. E você pode precisar de ajuda profissional ou pode precisar enfrentar o problema e lidar com ele sozinho. Não deixe que o problema de outra pessoa roube sua alegria. Não seja codependente de outras pessoas. Se você é casado com alguém que é mal-humorado, que já se levanta de mau humor, não significa que tenha que ficar assim também. Você pode ir em frente, ser feliz e acho que isso pode ajudá-los mais do que qualquer coisa. Isso aconteceu comigo? Eu estava uma bagunça quando Dave e eu nos casamos e sempre de mau humor, brava quando tudo não saía como eu queria e ele simplesmente ia em frente e era feliz. E eu finalmente pensei, isso é ridículo, se ele pode ter isso, eu também posso ter. Então comecei a mudar a maneira como me comportava, porque eu vi um bom exemplo nele. E se você não está vendo um bom exemplo, talvez você possa ser um bom exemplo para uma outra pessoa. Agora, vamos falar por um minuto sobre medicação. Alguns médicos receitam remédios para ansiedade e depressão como se fossem doces. E isso não é bom. Mas você não. Eu escrevi em letras maiúsculas. Você não precisa se sentir culpado por isso ou sentir que precisa esconder. Eu tomo remédios para a ansiedade. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Talvez eu não teria dito isso há 2 anos atrás. Mas não há razão para eu esconder. Em primeiro lugar, eu fui abusada por talvez uns 12 a 15 anos sexualmente por meu pai. Me casei com o primeiro homem que apareceu. Ele me abandonou 2 vezes em cidades diferentes, uma vez com 18 anos, outra com 19. Ele vivia com outras mulheres, ele roubou coisas de mim. Foi um pesadelo de 5 anos. Eu tive câncer de mama. Eu coloquei 2 próteses de quadril e porque eu fui rejeitada, eu tinha uma personalidade baseada na rejeição. Eu trabalhei tão duro tentando tornar este ministério um sucesso para que eu pudesse provar para todo mundo que eu realmente valia alguma coisa. E muitas pessoas fazem isso e ficam deprimidas só porque trabalham demais. Se você trabalhar muito duro e se desgastar, você não será capaz de manter o humor estável. E além disso, eu tive hiperplasia adrenal, que significa que tenho um pequeno tumor na glândula adrenal esquerda e ele não precisa ser removido, ele não cresce. Talvez esteve lá a maior parte da minha vida, mas o meu médico me diz que isso talvez mexa com os meus hormônios, sabe? E quando fiz os testes, estavam realmente fora de controle. Seus nervos fazem parte do seu corpo como qualquer outra parte. Se estiverem doentes, você precisa cuidar deles. Você deve ir a um médico de medicina funcional para fazer os testes adequados para ver se seus hormônios estão desequilibrados. Agora, existe uma coisa que cura muitas doenças. Isso é você receber o amor de Deus. E hoje eu quero perguntar, você realmente recebeu o amor de Deus por si? É fácil você dizer a outras pessoas, Deus te ama, mas é difícil para você recebê-lo para si mesmo? Dick Van Dyke disse, há 2 coisas que você precisa para ser feliz. Você precisa ter alguém para amar e precisa ter um propósito. Então quero terminar perguntando hoje, você realmente tem alguém para amar? E você tem um propósito em sua vida? Deixe-me orar por você. Pai, eu oro por todos aqueles que estão deprimidos e peço que você os liberte hoje e os ajude a colocar esses princípios em ação em suas vidas e deixe-os ver a diferença que isso fará. Em nome de Jesus. Amém. Ei, ouça, eu te amo e eu me importo com você e espero que estejamos juntos amanhã quando estaremos fazendo algo. Não sei bem o que é, só sei que vamos ensinar a palavra de Deus e isso vai fazer uma tremenda diferença em sua vida. Deus te abençoe.